Eu convido você então para o Evangelho escrito por Mateus. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. São dois versos conhecidos que fazem parte do chamado Sermão do Monte, o famoso discurso feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, 13 e 14, está escrito assim: Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nosso Senhor está aqui fazendo um chamado para você e para mim, para todos os seus filhos. E o chamado do Senhor é: entrai pela porta, como que é a porta? Estreita. E aí o texto faz alusão a uma outra porta, e é dito assim: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E o Senhor diz com tristeza: e são muitos os que entram por ela. Porém, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, vida eterna. E são poucos, diz Jesus, os que acertam com ela, os que entram por essa porta. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem de hoje, talvez eu chamaria de O Terceiro Caminho. E você me dirá: mas pastor, não são dois caminhos aí mencionados no texto? Sim, dois. Um caminho que é dito que é apertado e outro caminho que é dito que é espaçoso. Passando pela porta estreita, você tem acesso ao caminho apertado, que Jesus diz conduz para a vida. Passando pela porta larga, você tem acesso ao caminho espaçoso, que conduz para a perdição. É natural que o chamado do Senhor é para a porta estreita, é para o caminho apertado, porque o desejo de Deus é que a gente tenha vida, não é? Claro, Deus nos criou para a vida. Por isso que a gente gosta de viver, inclusive. Por isso que a gente não gosta nem de ouvir falar em morrer. Nosso negócio é viver. Nós somos criados para a vida. E é bom viver, não é? Ou não? Claro que é bom. Mesmo com todos os problemas que há na vida, em decorrência do pecado, da separação de Deus, é bom viver. Há violência, há insegurança, há doença, há injustiça, enfim, conflitos, problemas inúmeros. Mas ainda assim a gente quer viver, a gente não quer morrer. Porque Deus criou a gente para a vida, a gente gosta de viver, é bom viver. E o desejo de Deus é que a gente tenha vida. Mas é claro, a visão do Senhor é muito maior do que a nossa. Os sonhos de Deus para nós são muito superiores aos melhores que nós imaginamos para nós mesmos. Quando o Senhor diz que a porta estreita e o caminho apertado dão acesso à vida, não é pensando nessa vidinha de 70, 80, 100 anos, e com um monte de tristezas, mas que ainda assim a gente gosta. É algo que a gente vai gostar muito mais, que está além da nossa compreensão, inclusive, porque nós nunca desfrutamos, nós perdemos antes de tê-la, né, em função do pecado. Quando Jesus diz: vocês terão vida, o Senhor está falando de vida, conforme está lá em João 10, vida em abundância, vida que é eterna e imortalidade, porém mais do que extraordinária pela quantidade, é vida também extraordinária pela qualidade. Vocês terão vida, de Jesus, se vocês entrarem pela porta estreita e seguirem pelo caminho apertado. É algo que está além do entendimento de vocês. Ontem à noite eu disse e repito aqui, eu penso, irmãos, que é só quando a eternidade começar para nós, é que nós vamos entender realmente o que é a vida. E se já é bom viver nessa realidade presente, imagine quando a eternidade começar. E que a gente começar a desfrutar a vida plena, a vida abundante. Aí sim, aí vai ser demais. É para essa vida que o Senhor está nos conduzindo. Mas para chegarmos lá, a gente tem que entrar por uma porta que Jesus diz ser estreita e um caminho que Ele diz ser apertado. E o Senhor diz: cuidado, porque tem outra porta, tem outro caminho.
Só que essa outra opção não é para a vida, é para a morte. Mas como eu disse, eu colocaria o título dessa mensagem de hoje de O Terceiro Caminho. E por que o terceiro caminho? É que eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu acho que nós cristãos, e quando falo nós, me refiro a todas as denominações cristãs, inclusive adventistas, nós temos sofrido uma grande tentação de criarmos um caminho alternativo para o céu, para a vida eterna, que não é tão largo quanto o do mundo, mas também não é tão estreito quanto o de Deus. Um terceiro caminho, um caminho alternativo. Essa é uma grande tentação que nós temos sofrido. Falando um pouquinho da minha experiência, eu me converti quando tinha 10 para 11 anos de idade. Era menino ainda. Meus pais foram para a igreja e aí os filhos foram. Foi assim uma conversão por atacado lá em casa. A igreja ficou super feliz, né? Recebeu pai, mãe e 5 filhos, assim, tudo de uma vez. Foi maravilhoso. E nessa mesma época que o evangelho chegou também para os pais do Gilvan, que são meus tios, e para toda a família dele. Bênção de Deus, né? Ontem nós inclusive falávamos sobre isso. Graças a Deus que os nossos pais, quando receberam o evangelho, não resistiram, pelo contrário, aceitaram. Porque isso mudou completamente a história da nossa família, né? Você que está aqui me ouvindo agora ou está assistindo pela internet, você que é casado, que tem filhos, ou que talvez nem tem filhos ainda, ou nem é casado ainda, mas um dia vai casar e vai ter seus filhos, e você tem ouvido o evangelho, não resista, porque isso não vai mudar só a sua vida, a sua história, vai mudar a história da sua família. Oh, isso é muito importante. Não seja resistente à voz do Espírito Santo, porque o Senhor está chamando você para a vida, mas através de você, o Senhor vai levar a vida para os seus filhos, para a sua família, para os netos, bisnetos, enfim. A gente não consegue mensurar, não é? A influência nossa, seja para o bem ou para o mal. Por isso que eu digo, não resista à voz do Espírito Santo, porque Deus quer abençoar você e sua casa. Mas como eu disse, meus pais foram para a igreja, e eu, por ter me convertido muito novo, eu nunca, por exemplo, usei bebida alcoólica, eu nunca fumei, nunca, perdi noites assim, baladas, essas coisas. Então eu estou contando para vocês para dizer assim, que esse é um tipo de tentação que eu não tenho. Talvez alguém aqui tenha, outros talvez, assim como eu, não tenham. Mas esse tipo de tentação de fumar, de beber, de ir para festa, noitada, essas coisas, eu nunca vivi isso e não tenho assim nenhuma vontade. Eu tenho até dó quando vejo uma pessoa fumando, especialmente jovem, quando vejo, né, alguém se embriagando. Essa coisa de passar a noite lá na boate, pulando lá, acho a coisa assim tão sem sentido. Isso não me intenta, mas eu vou dizer para você uma coisa que me intenta, e talvez seja também uma tentação sua. É exatamente isso, da gente tentar adaptar a vontade de Deus à nossa vontade, e criarmos um cristianismo, um adventismo alternativo, que seja segundo nossa conveniência. É como se nós estivéssemos criando um terceiro caminho, que, como eu disse, não é tão largo quanto o do mundo. O negócio nosso não é ir lá, na linguagem assim popular, ir para a gandaia. Essa provavelmente não seja a tentação da maioria aqui. Cair lá no mundão e se meter em vícios, drogas, essas coisas. Não, isso não é tentação para a maioria de nós. Mas a grande tentação nossa não é de irmos para o caminho largo, espaçoso, mas de tentarmos aumentar um pouco o espaço do caminho do Senhor, do caminho estreito, do caminho apertado. E aí a gente começa a viver um cristianismo, um adventismo, que não seja de fato segundo assim diz o Senhor, mas segundo a nossa conveniência. É adaptar a vontade de Deus à minha vontade para ficar mais fácil para mim. Essa é a nossa grande tentação. Quando Jesus fala que a porta é estreita e o caminho é apertado, Ele está sugerindo que é difícil, não é? É assim que vocês entendem, não é? Acho que é assim que todos entendemos.
Jesus está dizendo, olha, tem vida lá no final, só que para chegar lá, porta estreita, caminho apertado, significa não se engane, não vai ser fácil. Tem um preço a pagar para você alcançar a vida, não vai ser fácil para você. E pastor, será por que é difícil? Será que há algum problema no caminho do Senhor? A princípio, quando diz que é difícil, parece que é porque é ruim, porque é complicado. Há algum problema no caminho do Senhor? Não. Como diz o salmista, o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é o caminho da bondade, da pureza, da santidade. Então por que é difícil para a gente? Ah, sim, muito fácil de responder. O problema não está lá, o problema está aqui, né? O caminho do Senhor é difícil para a gente, porque o caminho do Senhor é perfeito e nós somos imperfeitos. É o caminho da pureza e nós somos impuros. É o caminho da bondade e em nós o que não falta é maldade. É o caminho da santidade, mas naturalmente nós temos prazer no pecado. Nós já nascemos com a mente predisposta a se viciar no pecado. É por isso que o caminho do Senhor é difícil para nós. Lembre-se disso, nenhum problema com o caminho do Senhor. O problema todo está aqui no meu coração, no seu coração. É por isso que é difícil para a gente. Agora veja a tolice do homem. Tenta mudar o caminho de Deus para ficar mais fácil para ele. Não vai mudar nunca. Porque o caminho de Deus não pode, não precisa, não deve ser mudado. O caminho do Senhor é perfeito. A mudança tem que acontecer em mim e não no caminho do Senhor. Então, em vez de eu tentar mudar o caminho do Senhor, a vontade do Senhor para ficar mais fácil para mim, eu tenho que clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me mude. Mude minha natureza, converta o meu coração, para que eu tenha prazer no caminho do Senhor, para que eu tenha prazer na santidade e não na pecaminosidade. Todos os que têm cedido à tentação de criarem um terceiro caminho e têm vivido essa realidade, eles estão tão perdidos quanto os que estão no caminho largo. E talvez a situação destes seja ainda pior. Porque quem está no caminho largo normalmente tem consciência que está longe de Deus e está afastado. Mas quem está no caminho alternativo, no terceiro caminho, via de regra, está iludido quanto à sua condição espiritual. Porque lê a Bíblia uma vez ou outra, porque uma vez ou outra vai à igreja, porque se declara cristão, então se ilude pensando que está indo para a vida, quando na verdade está indo para a morte tanto quanto os outros. Porque, irmão, só existe um caminho que leva para a vida, e esse caminho, Jesus disse, é apertado. Só existe uma porta que dá acesso à vida, e essa porta é estreita. Não é fácil, nunca foi e nunca será para o homem pecador andar pelo caminho do Senhor. Você dirá, pastor, sermãozinho enjoado, hein? Calma, começa assim e depois melhora, vamos ser otimistas. As coisas do Senhor sempre têm um final abençoado, amém? É assim. Olha aqui uma coisa, presta bem atenção para você não sair daqui desanimadinho. Eu não vim aqui para desanimar você, ainda que também não esteja aqui para iludir você. O caminho do Senhor é difícil para você e para mim, mas é possível pela graça do Senhor. O Deus que nos chama nos capacita, amém? Você crê nisso? Creia, não duvide. Eu me lembrei agora, no início do ano passado, quando eu recebi o convite para trabalhar na Novo Tempo, eu tremi nas bases. Apesar de já ser pastor há muitos anos, né, já está meio coroa, mas eu tremi nas bases, porque há muitos anos que eu assisto a Novo Tempo. E eu sempre fui encantado por esse ministério. Então, quando um dia recebi uma ligação e soube da possibilidade de pregar na Novo Tempo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo apavorado. E eu acho que o medo foi maior do que a alegria. E o tempo foi passando e eu vi que essa possibilidade estava seguindo para confirmar-se. Então eu fui realmente ficando assim muito tenso, muito nervoso. E eu não consegui deixar de transparecer isso, especialmente para minha família. E um dia uma das minhas filhas, a mais velha, que trabalha inclusive lá na Novo Tempo, que é jornalista, um dia eu estava em casa e ela viu que eu estava assim meio angustiado, meio preocupado com isso.
E ela me disse assim: pai, você conhece aquele pensamento que diz assim, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados? Eu disse: eu conheço. Ela disse assim: pai, você já deve ter dito isso para muitas pessoas, não é? Inclusive para pastores jovens, porque eu trabalhei algum tempo assim como conselheiro dos pastores, chama ministerial. E aí eu disse: filha, eu já falei isso para muitos colegas. Aí ela olhou para mim e disse assim: pai, então viva a sua pregação. Eu falei: podia ter ficado sem essa, né? Mas eu acho que aquele dia o Senhor usou minha filha para me advertir. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Não se iluda, pensando que ser cristão e viver em santidade é fácil. O Senhor não ilude os seus seguidores. Os homens é que se iludem uns aos outros. Não é fácil. A porta é estreita e o caminho é apertado. Mas em nome do Senhor Jesus, não se desanime pensando que é impossível. Porque Deus capacita aqueles que Ele chama. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Um dia, uma multidão incontável estará na presença do Senhor, recebendo do Senhor o chamado para a eternidade. E pela graça do Senhor, você e eu estaremos lá. Não se iluda pensando que é fácil, mas também não se desanime pensando que é impossível. Vamos a mais um texto. É Lucas capítulo 9. Busque aí na sua Bíblia Lucas capítulo 9. Vamos ao verso 23. Lucas 9, 23, está escrito assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Podemos ler o verso 24 também. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu acho interessante quando Lucas diz que Jesus dizia a todos. Vocês sabem, Lucas ele não acompanhou Jesus no seu ministério terrestre. Tudo que Lucas escreveu foi aquilo que ele ouviu de outros que andaram com Cristo, que foram testemunhas oculares. Mas Lucas procura, sob a orientação do Espírito Santo, fazer uma narrativa bem cuidadosa. Ele próprio diz no começo do Evangelho que ele foi bem criterioso para narrar os fatos de uma forma bem real e numa ordem legal. E eu acho interessante quando Lucas diz assim: ele dizia a todos. Eu imagino que Lucas ouviu de muitas pessoas, em diferentes lugares, estas palavras de Cristo. Porque Jesus estava interessado em que todos soubessem. Os pobres, os ricos, os religiosos, os não religiosos, os novinhos, os velhinhos, enfim, todo mundo devia saber. Jesus deve ter dito isso muitas vezes, em muitos lugares, para diferentes pessoas. E o que ele dizia tanto? Que ele repetia tanto? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, vai então salvá-la. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ei, você quer ser meu discípulo, diz Cristo? Venha, tem lugar para você. Tem lugar para todos quantos queiram me seguir. Vem, quer ser meu discípulo? Ok, legal, pode vir. Mas um conselho para você: negue-se a si mesmo. Em outras palavras, quando sua vontade for diferente da minha, se você de fato é meu discípulo, então você terá que deixar de fazer sua vontade para fazer a minha. É isso que Jesus está dizendo. E isso é moleza, não é? Moleza, molezinha. Tem nada de moleza aí, não é? Isso é dureza. Ou coisa chata, quando a gente quer fazer uma coisa e outro chega e diz assim: não, senhor, vai fazer isso não, vai fazer outra. Em vez de fazer sua vontade, você vai fazer a minha. Sabe quando você, e aqui tem umas crianças, você quer fazer uma coisa e a sua mãe chega para você e diz: olha filha, isso aí que você quer fazer, você não vai fazer.
Você deve fazer isto aqui. E aí coloca a vontade dela. Aí você olha para sua mãe e diz assim: ô mamãe, eu gosto tanto, quando eu quero fazer uma coisa, a senhora diz para eu fazer outra. Olha mãe, a senhora é maravilhosa. Eu fico tão feliz quando eu não posso fazer o que eu quero para fazer o que a senhora quer. É assim? É nada. A gente fica com raiva, não é? A gente faz um bico assim. Obedece? Obedece. Tem que obedecer. Se obedecer está errado. Mas muitas vezes a gente obedece na raça, na marra. A gente obedece contrariado, porque nós queremos fazer a nossa vontade, não é a de outro. Quando a vontade do Senhor e a minha combinam, aí é molezinha ser crente, ser adventista, ser cristão. O problema é quando a vontade do Senhor é diferente da minha. Aí fica difícil, a porta fica estreita e o caminho fica apertado. Aí negar-se a si mesmo vira como uma cruz, torna-se uma cruz que eu tenho que carregar. Quando você pensa em cruz, você tem que se lembrar que cruz machuca, cruz fere, cruz dói. Quando Jesus diz dia a dia, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. É como se Cristo estivesse dizendo assim, ó, vai ser meu discípulo, mas não pense que vai ser fácil. Isso vai machucar você, vai doer em você, porque muitas vezes a sua vontade vai ser diferente da minha, e para fazer a minha vontade será como carregar uma cruz que lhe machuca, que dói, que lhe fere. Ei, não vai ser fácil. E tem mais, é dia a dia. Essa luta é diária, essa luta contra a sua própria vontade, para viver segundo a minha vontade, é uma luta diária, não será fácil para você. Mas é possível, pela graça do Senhor. Desanima não, está difícil, mas é possível. Se você quiser salvar a sua vida, diz Jesus, você vai perdê-la. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se você quiser viver de acordo com sua cabeça vai levar você para a morte, e morte eterna. Mas se você perder sua vida, ou seja, se você deixar de fazer sua vontade para fazer a minha, se você perder a sua vida por minha causa, então saiba, você vai salvá-la, porque a minha vontade vai levar você para a vida. Irmãos, às vezes o Senhor parece assim tão autoritário, não é? Tão egoísta, quando Ele diz assim, negue-se a si mesmo. É meu discípulo, é minha vontade. Quem manda aqui sou eu. O negócio é o seguinte, você morre e eu vivo. É assim que funciona. Parece que Ele é durão, né? Autoritário, egoísta, não é nada disso. É que o Senhor sabe que nossa cabeça nos leva para a morte e Ele quer que a gente tenha vida. É por isso que Ele diz assim, para você ter vida, você tem que andar pela minha cabeça. Você tem que viver segundo toda a palavra que procede da minha boca. Porque se você viver da palavra da sua boca, ou da palavra da boca dos outros homens, na verdade você terá apenas essa existenciazinha aí, que é legal, mas é muito curta e muito cheia de tristeza. Eu quero que você tenha vida, que você tenha uma existência eterna, que seja extraordinária, maravilhosa, mas para isso você tem que viver segundo minha cabeça e não a sua, porque sua cabeça está condenada à morte, sua mente está predisposta a se viciar no pecado, e o pecado separa de Deus, e separados de Deus, quem viverá? Então é assim, filho, você quer vida? Deixa a sua vontade e viva segundo a minha, que vai dar certo. Você vai chegar lá. Irmãos, creiam, nós não estamos no momento da coroa. Quando falo da coroa, me refiro à coroa, né? Que é símbolo de vitória. Não é coroa assim, mulher já mais madura. Desculpa. Nós não estamos no momento da coroa, alguém pode pensar outra coisa, mas não estou falando desse sentido. Eu estou falando de coroa, símbolo da vitória. Jesus promete que um dia Ele vai trocar a cruz pela coroa, mas a gente não está na hora da coroa ainda, a gente está na hora da cruz. Ou tem muita gente por aí na igreja cristã iludida, pensando que já é hora da coroa, pensando que é nessa realidade presente que nós estabelecemos nosso reino de prosperidade e de felicidade. Não é assim.
Há muita gente por aí iludindo os homens. Talvez muitos desses que iludem façam isso porque também estejam iludidos. Eu não vou entrar nesse mérito aí. Mas uma coisa eu sei. Há hoje dentro da igreja cristã uma pregação completamente equivocada, que promete para os homens um reino de prosperidade e de felicidade nesse mundo. Isso está por fora, irmãos. Isso é antibíblico. Nós ainda não estamos no momento da coroa. Nós estamos no momento da cruz. Antes da coroa, a cruz. Para cada um que alcançar a coroa, existe primeiro uma cruz reservada. Assim como houve uma cruz para o nosso Senhor, há uma cruz para cada discípulo seu. E nessa cruz, nós devemos dia a dia crucificar nossa própria vontade, nosso próprio eu. Essa luta contra o próprio eu, contra a própria vontade, contra a própria natureza, é nossa luta mais ferrenha, mais acirrada, mais dura. Por isso que Jesus diz, dia a dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Estamos no momento da cruz. Crentes, não se iludam, estamos no momento da cruz. Se o cristianismo para você está muito fácil de viver, então creia, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Porque não é fácil para pecadores como você e eu andarmos pelo caminho da santidade, da perfeição, da pureza e da bondade. Talvez você esteja iludido, vivendo um caminho alternativo, um terceiro caminho, que não é tão largo quanto o do mundo, mas também não é o de Deus. E se não é o de Deus, não está levando você para a vida. O momento é da cruz, não é da coroa. Mas creia, vai chegar a hora quando o Senhor vai trocar a nossa cruz pela coroa. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas que pena que hoje, muitas vezes a gente vê uma igreja sem Bíblia, sem compromisso com a verdade da palavra do Senhor. Uma igreja sem transformação, sem santidade, sem fidelidade a Deus. Sabe por quê? Porque se prega um evangelho incompleto. Porque se prega um evangelho sem cruz. Aliás, quando se fala de cruz, da cruz do Senhor, mas são poucos os pregadores que se referem à cruz que cada discípulo do Senhor tem que carregar. Hoje em dia se prega um evangelho incompleto, um evangelho sem cruz, um evangelho sem necessidade de renúncia, um evangelho sem necessidade de transformação, de santidade. Um evangelho muito fácil, que encanta as pessoas, mas não salva, porque não transforma, e se não transforma, não salva. A verdadeira fé que salva, ela também transforma. Quando nós somos justificados pela fé, por essa mesma fé nós também somos transformados. Todo aquele que é justificado pela fé também é santificado. O povo que Deus salva, ele também transforma. Se eu penso que sou povo de Deus, mas não estou sendo transformado à semelhança do caráter do Senhor, então eu estou iludido quanto à minha verdadeira condição espiritual. Lembre-se sempre disso, o povo que Deus salva, ele transforma. É verdade que essa transformação ela é gradativa, não é paulatina. A santidade, a santificação é um processo que se desenvolve por toda a vida, mas ele se desenvolve. Ele é real, ele é permanente, ele é crescente na vida daquele que está justificado pela fé. Por isso que Jesus disse, se você deixar a sua vida, creia. Se você deixar de fazer a sua vontade e fazer a minha, creia. Você vai perder a sua vida. Por minha causa. Mas por minha causa, também você vai salvá-la. Mas vai salvá-la para a eternidade. Eu quero concluir frisando apenas essa palavra do Senhor que está bem no meio dos dois versos que nós lemos agora. Quando Jesus diz, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu penso que esse siga-me é o segredo do sucesso. Vocês sabem disso, né? Quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo assim, ó, eu vou na frente e você vem atrás. Mas é para você vir pertinho. Fica esperto,
Não tira seus olhos de mim. Eu vou na frente abrindo o caminho, e você vem atrás coladinho, pertinho de mim. Siga-me, olha para mim. Se você olhar para mim, você vai entrar pela porta estreita, vai permanecer no caminho apertado. Se você me seguir olhando para mim, então você vai conseguir negar-se a si mesmo, e você vai tomar a sua cruz, e vai vencer, como eu venci. Siga-me. Como Cristo dizendo assim, vem pertinho de mim, não tire seus olhos de mim, não olhe para os lados, para os homens, não olhe para baixo, olha para mim. Você tem que estar com seus olhos em mim. Se você estiver com seus olhos em mim, vai dar certo. Você vai ver que eu passei pelo mesmo caminho pelo qual estou chamando você para passar. E assim como eu venci, você vai vencer. Siga-me. Se você segue o Senhor de perto, você vê o Cristo crucificado. E aí nós somos atraídos para Ele. É o seu amor que nos conquista, que nos constrange. Se a gente segue o Senhor de perto, a gente o vê além da cruz, nós o vemos ressuscitado, glorificado. E se Cristo ressuscitou, como diz Paulo, não é vã a nossa fé. A gente não adora um Cristo morto, a gente adora um Cristo vivo, ressurreto. Louvado seja o Senhor. E se você o segue de perto, você vai ver além da ressurreição. Você vai ver que Ele está hoje intercedendo no santuário celestial. Ele está lá velando por nós. E na medida em que Ele foi, o seu Espírito veio, o Consolador está entre nós. Nós não estamos sozinhos. Há alguém conosco aqui, alguém conosco lá em cima, velando por nós. E se você segue Cristo de perto, você então compreende e vê além do santuário. Você vê que um dia Ele virá em glória e majestade para buscar a sua igreja. Ele prometeu e Ele é fiel. Ele virá assim. Se você o segue de perto, você crê na sua segunda vinda. Você anseia pela sua segunda vinda. Se você o segue de perto e estuda as profecias bíblicas, você crê e sabe que Ele logo virá. É sua promessa, e a sua promessa é fiel. Quando nós seguimos nosso Senhor de perto, nós vemos além do segundo advento. Nós contemplamos pela fé a eternidade. Quando haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. E então Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Quando você segue o Senhor de perto, você tem a visão da eternidade. Como eu disse ontem à noite, ainda que você ande com os pés no chão, os pés na terra, você tem os seus olhos no céu. Aquele que segue Jesus de perto, tudo o que vê, vê com a perspectiva da eternidade. Porque quando a gente segue Jesus de perto, a gente se vê e vê os outros, vê a vida com os olhos de Deus. Vendo a vida com os olhos de Deus, então nós entendemos de maneira plena o verdadeiro propósito da nossa existência. Então a gente entende de onde a gente veio, porque a gente está aqui na realidade presente, na atual conjuntura, e a gente entende com os olhos de Deus para onde é que nós estamos indo. O segredo do sucesso, irmãos, na vida cristã é segui-lo, é não tirar os olhos dele. Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vitória. Que Deus te abençoe. Não fica desanimadinho não, mas também não viva iludido não. Porque, desculpa a franqueza, já tem gente iludida demais em tudo quanto é igreja cristã por aí, inclusive na nossa. Muita gente iludida, vivendo o terceiro caminho. Saia dessa vida. Vem logo para o caminho apertado. Entre pela porta estreita e permaneça no caminho apertado. Ô pastor, mas é porque é difícil. Quem te disse que seria fácil? É difícil, não se iluda. Mas em nome de Jesus, creia, é possível a vitória. E a vitória é grandiosa. A vitória é plena no Senhor. Nós estamos chegando ao final. O William vai cantar agora. Já está aqui. Mas eu gostaria de fazer aqui, antes do William cantar, eu gostaria de fazer eu queria dar uma oportunidade para você se manifestar, ainda que você não precisa dizer nenhuma palavra. Mas eu queria dar uma oportunidade para você se manifestar, porque depois da oração do William, eu sinto no meu coração o desejo de fazer uma oração por você. E estou pensando agora especialmente em você, que é telespectador da Novo Tempo, o que ouve a Rádio Novo Tempo,
e que está nos dando o prazer de estar aqui hoje no culto conosco, mas você não é membro da igreja adventista, ou talvez até já foi, mas por alguma razão se afastou do caminho, e você tem sentido o chamado de Deus para voltar para a igreja, ou quem sabe você que nunca foi batizado assim nas águas, como Jesus foi para nos dar o exemplo, você tem sentido Deus chamar você, para você também ser um cristão de verdade, para você se entregar a Deus e andar nos seus caminhos. Eu gostaria, depois da música, de fazer uma oração por você, pedindo a Deus para abençoar a sua vida e lhe dar vitória. Será que há alguém aqui, entre os nossos amigos da igreja, que gostaria de receber essa oração? Repito, você que não é membro da igreja, ou talvez já foi, mas se afastou, eu gostaria de orar por você, mas eu queria apenas saber que você está aí, quem você é. Você gostaria de receber essa oração? Levante sua mão agora, não tenha receio. Amém, Deus seja louvado. Há mais alguém? Olha aí quantas pessoas, que bom, Deus seja louvado. Fique em pé, eu já estou em pé aqui há um tempão, em solidariedade à minha pessoa, fique em pé um pouco aí também, não é? Olha aí quanta gente, Deus seja louvado, amém. Podemos dar uma salva de palmas para eles que estão em pé aí, olha que lindo, amém. Permaneçam, senta não, estica as canelas aí, fica um pouco mais em pé, não tenha receio não. Estamos felizes por vocês se manifestarem. Essa é uma atitude simples, mas é muito significativa. E tem coisas que são simples, mas também não são fáceis, né? Levantar assim no meio de tanta gente. Outra, quando você se levanta, você está como que sem palavras, dizendo assim: pastor, eu sou um pecador, eu preciso da ajuda de Deus. Mas creia, todos os que estão sentados também somos pecadores, precisamos da ajuda de Deus assim como vocês. Mas eu penso que essa manifestação de vocês, tão simples, mas ao mesmo tempo é tão bonita aos olhos do Senhor e da sua igreja, porque vocês estão reconhecendo a necessidade e abrindo o coração para Deus, e eu penso que o Senhor está muito feliz com essa atitude simples e tão bonita de vocês. Vamos ouvir então o William cantar, e medite um pouquinho nas palavras desse hino que ele vai cantar, que são muito bonitas. E se alguém durante a música quiser se levantar, alguém mais que é amigo da igreja, ou que já foi membro, mas se afastou, levante-se também. A gente não vai lhe batizar hoje, claro, mas a gente vai orar por você. Nós vamos clamar ao Senhor para continuar iluminando sua mente, seu coração, e lhe dando poder e forças para seguir o caminho. Iludido você não está, já sabe que é difícil, mas tenha certeza que é possível. Com a bênção do nosso Senhor a gente vence. Pois não, William. Alguém que está perto desses que se levantaram, quer se levantar aí também, dar um abraço neles, para eles não ficarem assim sozinhos, fiquem abraçadinhos aí com eles. Também levanta junto. Isso. Podem vir para cá então, venham todos para cá, já que vocês estão vindo, venham para cá. Vamos ficar aqui juntinhos para essa oração final, venham. Mestre, venham para cá, vamos orar aqui juntos. Não tem constrangimento não, venham aqui. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar
aonde estás, Mestre? Quero ser um discípulo teu. Amém, amém. Momento bonito aqui, né? Tão bom. Nosso mundo vai de mal a pior. Vocês sabem, as coisas estão viradas de cabeça para baixo. Os homens, de modo geral, estão atrapalhados, estão perdidos. Até porque, lamentavelmente, entrou na cabeça dos homens, da maioria, especialmente do Ocidente, de que a gente veio do nada. Nós somos frutos de um monte de coincidências absurdas. Nós somos um acidente. A gente está aqui por acaso. A gente veio do nada e estamos seguindo para o nada. A sepultura é o nosso destino final e definitivo. Se a gente veio do nada e está indo para o nada, logo também a gente não é nada. A gente não vale nada. Que pena. Que pena que entrou na cabeça dos homens essa ideia absurda. E é por isso que a vida ficou assim tão estranha. Ficou tão sem sentido, né? As pessoas se sentem tão sem valor. Mas creia, existe um Criador. É tão fácil vê-lo. É só olhar para fora aí, não é? Aliás, olha para a gente mesmo, né? Como é que pode uma coisinha tão fofa assim como você é, com todo respeito? Como eu também sou, porque eu também sou filho de Deus, né? Como podem pessoas assim tão lindas como nós somos, com inteligência, com um organismo tão maravilhoso, como pode tudo isso ter surgido do nada? Ele nos criou, Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, dele viemos e para Ele nós voltaremos. Um dia Ele vai retomar o plano original, um dia Ele fará com que todas as coisas voltem a ser como eram no princípio. E pela graça de Deus, quando esse dia chegar, você e eu estaremos lá, para viver isso e para desfrutar isso. Aí, como eu disse, é que a gente vai saber o que é a vida, né? Se já é bom agora, imagine quando a eternidade começar, não é? Deus lhe abençoe. Não deixe que a incredulidade, o ceticismo, o materialismo, não deixe que a arrogância dos homens domine em sua vida e faça de você uma pessoa cética, incrédula, perdida. Se você está aqui agora é porque o Espírito de Deus lhe trouxe aqui. Ele começou uma obra na sua vida e pela graça do Senhor Ele há de completá-la até aquele dia quando a eternidade começar. Mas para isso continue exercendo sua escolha pelo Senhor. Venha hoje, venha sempre à casa de Deus. Como o pastor Gilvan disse, essa aqui é a casa do nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Venham para cá, venham buscar Deus conosco. Continue estudando a Bíblia. A segurança nossa está no assim diz o Senhor, não é no assim diz os homens, nem no assim diz a igreja. Porque os homens podem estar bem intencionados, claro, mas podem se equivocar. Nossa segurança está na palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Continue vivendo em oração. E ainda muitas coisas lindas de Deus vão acontecer na sua vida. E uma dessas coisas lindas de Deus vai ser o dia quando você entrar. Aliás, cadê? Onde é que fica o... aqui. Aqui é o tanque batismal que a gente chama, né? Vocês certamente já viram pessoas sendo batizadas, né? Mergulhadas na água. É um ato tão simples, mas é que Deus gosta das coisas simples. Só que as coisas simples de Deus, elas têm significado. Quando você é batizado, você está dizendo que está morrendo para o pecado e, consequentemente, nascendo para uma vida nova. Uma das maravilhas de Deus na sua vida será o dia quando você entrar naquele tanque e for batizado e assumir diante de todos, inclusive da sua família, que você ama o Senhor e quer andar nos caminhos dele. Mas isso é só o começo. Muitas outras coisas lindas de Deus vão acontecer na sua vida. Quer ver uma outra? É quando você perceber que outras pessoas estarão servindo a Deus por causa das suas palavras e do seu exemplo. Oh, como é lindo. Vocês não podem imaginar o que um pastor, por exemplo, sente quando depois de fazer um sermão que não é um sermão fácil de se ouvir, ainda assim chama as pessoas e elas vêm. E elas demonstram sinceridade em se entregar ao Senhor.
Uma das maiores riquezas da vida é quando a gente sente que, a despeito das nossas debilidades, Deus nos usa para a sua glória, atraindo pessoas para o seu reino. Em sua vida, essa alegria vai se cumprir, porque Deus vai usar você para abençoar sua família, abençoar seus amigos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, ó Deus, recebe nessa hora, Senhor, todos esses teus filhinhos que vêm à tua casa e com humildade se levantam, se colocam aqui na frente, reconhecendo a necessidade que eles têm da tua bênção na vida deles. Ó Deus, toma-os agora, Pai. Santifica-os na verdade, Senhor. Opera o milagre que só tu podes operar, Senhor, o milagre do novo nascimento, da conversão, para que esses teus filhinhos, Pai, recebam tua palavra, a entendam e tenham um poder que vem do Espírito Santo para vivê-la. Nós os entregamos a Ti, Pai, e nós te pedimos, Senhor, nas dificuldades da caminhada deles, como também é difícil para nós todos, mas assim como Tu tens sido conosco, seja com eles também, Pai. Fortalece-os, anima-os, que naquelas horas mais áridas, naquelas horas de lágrimas, que eles corram para os Teus braços, que eles chorem nos Teus ombros, para que eles recebam o conforto e o consolo que só Tu podes dar. Nós os entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que Tu dês a eles perseverança, para que logo todos estejam batizados, não apenas para serem membros da igreja, mas para serem cidadãos do Teu reino, para pertencerem à Tua família. E eu te peço também, Pai, abençoa essa congregação toda, todos os nossos irmãos, Pai. Peço Tua bênção sobre o pastor Gilvan, sobre a Solange, o Andy, a Brenda, a família pastoral. Que eles estejam sobre a Tua guarda, os Teus cuidados. Que o Teu servo seja como um anjo do Senhor no meio dessa congregação, para abençoá-la, para orientá-la segundo a Tua vontade. E que esta igreja seja de fato uma comunidade de amor, onde todos que entrem aqui se sintam respeitados, valorizados, amados, sejam todos instruídos no caminho que conduz à eternidade. Pai, nós nos entregamos a Ti com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu aproveito e convido vocês para a gente se ver amanhã à noite. Todos que puderem, amanhã às 8 da noite, tá bom? Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Quero contar com vocês dentro do possível quando der.
Tudo bem? Tá bom, obrigado.